criando um agente IA usando Node.js e a OpenAI. A gente vai criar juntos nesse vídeo, né, esse projeto que está aparecendo do lado, ó. Eu simplesmente uso o ChatGPT, ou uso aqui o próprio site e falo para ele o clima que eu quero, né? Ah, eu quero um jantar romântico. E ele vai mudar as cores da minha sala, né, das luzes RGB e também vai ligar ou desligar o ar-condicionado, tá? Se eu disser para ele, olha, eu quero me sentir na selva, ele vai interpretar isso e vai colocar as cores verdes. Veja bem, eu não pré-programei esses cenários, eu estou usando uma IA e ela que está pensando quais são as cores que combinam com o que eu estou falando para ela, tá? Então a gente vai criar um agente IA, eu vou te explicar o que é um agente IA, vou te explicar como você também pode adaptar esse projeto para uma sala real e como, né, é claro, você cria essa sala virtual. A gente vai criar tudo isso juntos aqui, beleza? Então, começando o nosso vídeo, né, é legal você saber o que a gente vai fazer. A gente vai primeiro, né, ver como preparar essa casa virtual, o que são agentes IA. Vou mostrar para você quais foram as ferramentas usadas aqui nesse vídeo, tá bom? E também vou mostrar para você como eu criei esses códigos usando IA também. Além de te mostrar como baixar o código completo e também como expandir esse código. E eu vou falar sobre uma versão estendida desse projeto, beleza? Então a gente vai fazer o melhor, né, nesse vídeo, que é simplesmente colocar a mão na massa e ver as coisas funcionando. É assim que a gente se torna um tech builder, né? Alguém capaz de usar a tecnologia para construir coisas incríveis, beleza? Então, se você não é programador, não tem problema, tá? É importante que você veja esse vídeo, entenda o contexto geral. Se você é programador, você pode tentar expandir esse projeto, ou se você não é programador e é curioso, você pode usar IA para te ajudar a expandir esse projeto também. Então vamos falar sobre essa casa virtual que a gente vai usar de exemplo. Para que seja acessível, que todo mundo consiga fazer, né? Eu criei, usando IA, uma casa virtual, ou seja, uma simulação de uma casa, onde você vai ter ali os pontos de luz e o ar-condicionado. E usando a IA, né, o próprio ChatGPT, eu vou mandar mensagem por áudio para o ChatGPT para ele mudar a cor dessa casa, ou também vou escrever ali no site, tá? Ou eu posso até mandar a foto, sei lá, de uma paleta de cores e falar para ele que eu quero aquela paleta, eu quero me sentir na sala do Harry Potter. E ele vai interpretar isso e escolher as cores dessa lâmpada. Isso é muito importante, parece um exemplo pequeno, mas esse é o futuro do software, tá? Ter uma IA como centro de decisão. Mas só dando um exemplo, então, aqui a casa virtual é essa, mas é adaptável a uma casa normal. Se você, por exemplo, tem conhecimentos de eletrônica, você pode fazer isso usando Arduino, né, para executar esse comando para as luzes, pode usar essas centrais de controle de luz e tudo mais, tá bom? Então você pode, o software que a gente vai fazer funciona tanto em um mundo quanto no outro, né? O ideal, né, é que no mundo real essas IAs vão estar tomando decisões por nós. Beleza? Então, as ferramentas que a gente vai usar aqui são, né, JavaScript com Node.js, pode ser qualquer linguagem, tá? Exceto pelo fato de que aqui a gente está na web, então na web a gente vai precisar do JavaScript, mas se você for estender esse projeto para o back-end, como a gente vai ter ali uma pequena API, você pode usar outra linguagem. A gente vai usar também a OpenAI, tanto o ChatGPT para gerar código, quanto a API da OpenAI para poder usar nessa inteligência artificial deles. Você também pode usar o Cloud, que agora está disponível no Brasil, você pode usar o Llama, o que for do seu agrado. E não necessariamente você precisa usar nada, você pode só ver esse vídeo também. A gente vai usar o NGRock, que é uma ferramenta para deixar minha API que está rodando local aparecer para a internet, né? Gerar um IP acessível para a gente. A gente vai usar o Postman para testar essa API que a gente vai criar. E eu vou codar aqui no VS Code, o bom e velho VS Code aí, mas você pode ficar à vontade para escolher as suas ferramentas. Depois também é importante você entender o que são agentes de IA, tá? A gente num software normal, a gente tem ali um tanto de decisões. Por exemplo, se eu fosse fazer esse software que a gente está falando aqui, né? Esse software de controlar as luzes de uma casa, o ar-condicionado, qualquer outro tipo de coisa, eu teria várias instruções pré-definidas. Por exemplo, eu quero clima filme, aí eu definiria o que é um clima filme. São luzes dessa cor, a temperatura tal. Não, agora eu quero clima conversa com os amigos. Eu definiria também. Qual que é a diferença, né, do que a gente está fazendo aqui para essa velha programação, entre aspas?
é que eu estou usando um modelo, né, a LLM da OpenAI. Então eu coloco ali dentro o ChatGPT para pensar por mim. Então o meu software ele não precisa ter cenários pré-definidos. Eu tenho lá o ChatGPT, né, a API dele, e eu falo para ele, olha, eu quero um cenário romântico. Aí o ChatGPT, que foi treinado com toda a história da humanidade, com todos os livros, com a internet inteira, com bilhões de vídeos, né, ele interpreta o que significa romântico e ele sabe quais cores estão associadas ao romance. Então ele que vai dizer que as lâmpadas têm que ser, sei lá, vermelhas ou rosa, que é geralmente o que ele dá quando você põe romance. Se eu disser para ele, olha, hoje está um dia muito quente e eu vou assistir o futebol com os meus amigos. Aqui ele tem dado muito a cor verde para o futebol, aqui nos testes que eu fiz, e ele vai e liga o ar-condicionado no mais gelado. Então, eu estou usando ele para pensar qual a melhor configuração. E quando a gente, por exemplo, tem um carro autônomo, é a IA que está pensando se ela deve apertar o freio ou o acelerador. Né? Entende que então tem o software linear, mas na hora de tomar a decisão existe um modelo que foi pré-treinado, e aqui no caso do ChatGPT ele foi treinado com bilhões e bilhões de dados. Então a gente está dando para esse modelo ultra inteligente a opção dele escolher. Então, se de repente eu tive uma ideia mais criativa de cenário, por exemplo, quero me sentir num filme do Pulp Fiction, sei lá. Ele vai olhar qual é a paleta de cores do Pulp Fiction, que ele sabe. Né? Eu não preciso falar para ele, olha, o RGB tal, não sei o que. Ele sabe a paleta de cores do Pulp Fiction e ele vai jogar ali nas lâmpadas. E isso é muito legal, né? É claro que existem alguns riscos associados, né? Uma IA aberta no sentido de que existem bilhões de informações. Então, claro que a gente vai no futuro pensar em segurança e tal. Aqui no nosso caso não existe muito risco, né? O pior das hipóteses é ele ligar uma lâmpada de uma cor estranha. Mas no caso então, a gente tem um software, né, normal, linear, mas que as decisões principais são tomadas por uma IA. E esse é o futuro do software, tá? Grande parte do que a gente vai criar no futuro é assim, tá? Presente e futuro. Se você é programador, pensa sobre isso, sobre como usar as LLMs como central do seu software para ter decisões mais inteligentes e mais customizáveis, tá bom? Então, a gente tem os softwares lineares e a gente tem a nossa IA aí no centro do software, beleza? Então, já que agora você entendeu que é um agente de IA, bora para ação. Então vamos lá, vamos criar esse projeto juntos. Eu criei um roteiro, tá? Eu vou deixar esse roteiro de desenvolvimento junto com os códigos do software que eu gerei aqui, tá? Como a gente vai gerar o software com IA, ele não necessariamente vai ficar idêntico ao do vídeo. Esse é o interessante da IA também, né? Então, não necessariamente a nossa casa de exemplo vai ficar igual, mas a gente vai tentar deixá-la o mais parecida possível, tá? Então, como eu disse, a gente vai criar esse software sem codar, a gente vai simplesmente pedir para a IA codar para a gente. Eu aqui no meu caso estou usando o ChatGPT 4o, tá? Você pode estar usando outra IA e não tem problema. Beleza? Se eu não me engano, até dá para usar o 4o hoje com limites de graça e até o Cloud também. Então, dá para você fazer tranquilamente. Veja bem, eu criei então esse primeiro prompt para criar a nossa casa simulada. Se você eventualmente quiser aplicar na sua casa com um Arduino ou coisas assim, não precisa fazer esse passo, mas é legal para você testar também, né? Então, ó, eu coloquei aqui para ele o seguinte, ó, eu estou criando um simulador de casa, onde eu terei 3 lâmpadas RGB, ou seja, que dá para mudar para qualquer cor, e um ar-condicionado. Por favor, me ajude a criar o código front-end desse simulador. A gente vai criar primeiro, né, a parte visual do simulador. Aí eu gosto de passar especificações quando eu vou fazer prompt, então especificações da casa. Na parte superior da página deve aparecer o título grande Simulatrix, né? O nosso simulador aqui da Matrix, que é a nossa casa. Vou deixar até aqui no maiúsculo. Abaixo dele, um quadro que representa a casa. Vai ser uma casa de um cômodo, como a gente viu, né? Que vai ter todas as luzes ali dentro, né? Na sala, teremos uma imagem de fundo ocupando 100% chamada house.png. Essa imagem também vai estar junto com os códigos para você, mas você pode gerar ela. Eu gerei essa imagem, acho que foi no Midjourney ou foi no próprio ChatGPT, não me recordo, mas você pode usar a mesma também, vai estar no projeto. Na sala vai ter 3 lâmpadas, né? Uma central e 2 laterais. Na sala vai ter um ar-condicionado na parede inferior. Eu devo ser capaz de controlar via input 2 parâmetros dessas lâmpadas, né? Para cada uma, a cor RGB e a intensidade.
No futuro, né, no final desse projeto, a gente não vai precisar controlar nada na mão. Aqui é só para a gente ver se está funcionando, tá? Também devo ser capaz de controlar se o ar está ligado e qual a temperatura dele. E ele deve estar nos padrões limites, sabe? 16 graus a 20 e alguma coisa, né? Quando eu mudar os parâmetros, a página deve exibir automaticamente a iluminação gerada pelas lâmpadas com a nova cor e intensidade individual de cada uma. Então, nosso simulador tem que funcionar ali, mesmo no manual. Essa iluminação deve ser sutil e com gradiente, não deve ir além da sala, mas preencher todo o espaço da sala. Aqui a gente está simulando lâmpadas, é um simulador, né? Então aqui tentando deixar da forma mais interessante possível. Vou até colocar nesse prompt, ó, essa iluminação deve ser sutil e com gradiente, não deve ir além da sala, mas preencher todo o espaço e se sobrepor, né? Uma lâmpada sobrepor a outra. Quando eu mudar a configuração do ar, ele deve mudar de cor e exibir a temperatura atual. Especificações tecnológicas aqui, né? Aqui a gente vai então pedir para ele usar HTML, CSS e JavaScript. Eu não quero usar React nem nada assim. Léo, dá para fazer esse código muito melhor. Eu sei, mas eu quero manter ele simples, né? Então eu vou jogar aqui para o nosso amigo ChatGPT 4o pensar como é que deve ser esse software. Então ele está falando que eu tenho que criar um arquivo index.html. Enquanto ele vai gerando aqui, eu vou abrir o meu VS Code. Tá? Eu já tenho aqui em dev, né, em teste, o projeto pronto, mas eu vou criar um novo aqui com você. Então eu vou criar um arquivo chamado index.html. Beleza, arquivo criado aqui então, né? Ops, acho que eu escrevi errado. Deixa eu renomear, index.html. Beleza. Aqui também ele me sugeriu mais algum arquivo, um style, né? Beleza, vamos criar também o style.css. Criei aqui também o meu style, beleza. E ele separou aqui o JavaScript em um script.js. É tanto que ele gera de forma diferente que a primeira vez que eu fiz, né, se a gente for olhar aqui o teste, ele colocou tudo em um único arquivo, o index, né, o conteúdo e tal. O que funciona também, né? Claro que fica pior de trabalhar esse arquivo depois, mas é bem aleatório. Então, beleza. Eu não sei se código funciona ou não. Vamos descobrir agora. Aqui eu tenho um Go Live aqui, né? Que é um servidor para subir o meu arquivo direto aqui. Ou você pode simplesmente clicar no index.html que vai aparecer no seu browser, tá? Então, eu pedi para ele abrir aqui. Deixa eu ver. Sim, como eu tenho as duas pastas dentro, né? Eu tenho que vir aqui em dev para funcionar. Vou colocar aqui o index.html. Deixa eu ver. Por alguma razão ou outra, não sei se eu não salvei. Eu não peguei o conteúdo do index, é por isso. Então vamos aqui pegar o conteúdo do index. Ok. Automaticamente gerado pela IA. E agora sim a gente pode vir aqui e recarregar. Beleza. Então, ó, ele gerou pra gente. A minha imagem de fundo, ela estava aqui na pasta já, tá? Que é o house.png. E aqui a gente tem o index, o script e o style, né? Vamos ver se funcionou a simulação das luzes em si. Aqui ele colocou só a marcação. Não sei se ele não pegou o CSS, alguma coisa nesse sentido. Deixa eu ver se ele queria que eu colocasse o CSS em alguma pasta específica aqui. Deixa eu ver. Não sei nem se ele está importando o CSS que ele mesmo criou aqui. Eu acho que ele não... ele importou sim. Beleza. Vamos ver se está funcionando primeiro e depois a gente trabalha nisso, né? Vamos colocar aqui vermelho. Vamos colocar uma intensidade. Não funcionou. Eu acho que é por causa dessa questão da pasta, né, que eu falei. Deixa eu voltar, eu vou abrir o index aqui direto, eu acho que agora ele vai no Go Live. Deixa eu ver. Bom, ele abriu direto, mas ele ainda assim não está pegando por causa da questão da pasta. Não tem problema, eu vou até tirar esses caras aqui dentro de dev, para depois a gente não ficar com esse probleminha da pasta, né? Não tem problema, deixa fora da pasta dev aqui, deixa o teste ali. Beleza, vamos parar, e aqui a gente abre, vamos ver. Ele abriu aqui, e ainda assim, eu acho que ele não está importando as coisas. Ele está dando erro no style aqui. Ele não está pegando, não suportado, tal. Deixa eu ver se o nosso style está certinho, está salvo. Style.css, e ali, sim, tá, é no plural. É por isso, beleza.
Agora sim, agora ficou bonitinho para a gente ver, né? Agora o ar-condicionado apareceu aqui, os pontos de lâmpada apareceram, beleza, sem problema. Então, ó, a primeira lâmpada, ela ficou vermelha ali, mas eu confesso que ficou esquisito, né? Não gostei desse resultado que ele gerou. Está funcionando, né? Aqui a lâmpada aparece, mas está meio esquisito. O ar está funcionando, ó, a gente consegue controlar o ar, a gente consegue dizer se ele está ligado ou desligado, né? Que o azul ele interpretou como ligado. Beleza. Então o que eu posso falar para ele é o seguinte, né? Falar para ele, olha, eu quero que as luzes sejam tenham um efeito gradiente que se espalhe pela sala, né? Quero que as luzes tenham um efeito gradiente que se espalhe pela sala, simulando luzes reais, né? Então ele vai fazer uma adaptação aqui no nosso código, provavelmente vai mudar ali o HTML, vai mudar provavelmente o CSS, né? Principalmente o CSS, vai gerar para a gente aqui, beleza? Ok. Mas, enquanto ele gera ali, dá para ver que funcional já está, né? Nossa sala já está aqui e tudo mais. O legal também é a gente mudar, né, o fundo aqui para uma cor escura também, as coisas brancas, página branca dá uma leve agoniazinha, né? Deixa ele gerar para a gente aqui. Deve funcionar e aí enquanto a gente vai copiando ali, a gente já... ele está mudando aqui o estilo, provavelmente ele vai mudar esse cara aqui para a lâmpada ficar mais legal também, né? Coloquei uma simulação mais realista. Mude o fundo da página para... Eu vou colocar aqui uma cor para um gradiente entre... Né? Agora eu vou colocar aqui um gradiente entre uma cor escura, mas não tão escura assim, né? É escura, mas enfim, mais ou menos. Do preto para um cinza escuro. Beleza, então, enquanto ele muda aqui, depois eu vou ter que voltar e mudar, não tem problema. Deixa eu ver aqui. Depois eu vou ter que mudar de novo, não tem problema, né? Então vamos pegar esse cara aqui, beleza. Lembrando que a gente está criando um simulador de casa aqui, né? Com uma velocidade recorde graças ao ChatGPT. Então, vamos ter um pouquinho de paciência. Beleza, o script... Vamos então atualizar. Ok, vou colocar aqui uma cor. Não melhorou muito não, né? Não preciso subir meu servidor de novo, nem nada. Eu acho que eu salvei adequadamente. Acho que ele acabou não mudando tanto. Eu vou tentar copiar agora com a nova versão do fundo. Ele mudou só o style pra gente. Vamos mudar aqui o style. Vamos ver como é que ficou esse fundo escuro. Bem melhor, né? Aqui embaixo podia estar escuro também, né? Mas... a luz ela tem uma certa transparência ali, né? Mas não ficou legal ainda, como eu tinha alcançado de resultado em outros projetos. A luz ainda não está como eu gostaria. Ela é apenas um retângulo e não existe projeção dela Então seria legal ter um pouquinho de projeção na luz, né? Vamos ver o que ele vai gerar aqui pra gente. Provavelmente ele vai mudar o CSS e o JavaScript, né? Vamos dar uma olhada no novo CSS, vamos dar uma olhada aqui no novo JavaScript. Não, ele não terminou de escrever ainda. Boa. Uma coisa que eu não gosto de fazer é mudar os códigos na mão quando eu estou mexendo aqui, porque depois ele decora errado, então eu quero corrigir esse fundo aqui, mas eu não vou corrigir na mão. Beleza. Ó, ele colocou um certo gradiente ali, e aqui ele colocou uma certa intensidade, né? Então, aqui a gente tem a cor, né, em cima e a gente tem a intensidade aqui, mas ela ainda está muito limitada. Eu vou falar para ele corrigir isso. Colocar aqui para ele, ó, a página inteira deve estar na cor de fundo pedida. Colocar para ele, a parte inferior ficou 100% preta. E vou falar para ele assim, a luz deve aumentar
de tamanho quando aumentar a intensidade. Eu acho que isso é legal, só para representar um pouquinho melhor a nossa casa, embora isso seja só um exemplo do exemplo, tá? Não afeta aí o que a gente quer, já que isso aqui é só um exemplo que a gente tá criando aqui efetivamente, né? A casa real é diferente. Mas vamos fazer direitinho. Beleza, coloquei aqui então. Vamos ver o JavaScript que ele vai gerar para nós. Eu não estou explicando o código em si, não estou nem lendo o código para ser sincero, porque eu estou na confiança aqui da IA, já que esse projeto é só um teste, né? Mas beleza, então agora sim, ó. Agora ele ficou do jeito que eu queria. Ele tem a intensidade, não vaza, beleza. Agora a página também ficou inteira com a cor certa, né? Agora sim, parece uma simulação de lâmpada, né? Não é bem uma lâmpada, mas parece uma simulação de lâmpada. E o ar-condicionado continua funcionando, ligado, desligado. Maravilha! Então, temos o nosso Simulatrix, o simulador aqui da casa. Você pode colocar outros periféricos aqui também. Léo, quero colocar uma TV que liga e desliga. Você consegue gerar um fundo e tal, fazer isso tranquilamente, tá? Quer aumentar o seu simulador? Recomendo que aumente. Não quer? Vamos seguir. Então, continuando aqui, testei, funcionou, fiquei satisfeito. Agora, a gente vai, eu criei um prompt para explicar para o ChatGPT o que ele deve fazer. Né? Então, para a API do ChatGPT, né? Olha o que eu falo para essa API. Eu falo, olha, eu tenho 3 luzes na minha sala, elas são RGB e tem intensidade de 0 a 99. Além de um ar-condicionado com controle de temperatura de 16 a 30 graus. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui, 16 a 30. É, exato. De 16 a 30, né? Então aqui a gente tem de 0 a 99, 16 a 30 em função de ligar e desligar. Qual deve ser a configuração deles para o que foi descrito aqui? E aqui eu passo a descrição para ele. Então, sempre que o usuário passar, olha, eu quero um clima romântico. Então eu vou somar nesse prompt para o ChatGPT. Entende? Então eu estou passando um prompt para ele e eu somo uma pequena mudança de cenário. Essa é a sacada. Então o cara vai falar, olha, eu quero me sentir no filme dos Simpsons. Então ele vai mandar um amarelo e azul ali, entendeu? Ele vai fazer isso porque eu estou pedindo para ele a configuração certa baseada numa descrição. E eu estou falando para ele que ele tem que me devolver num certo formato. Já que a gente está trabalhando com software, a gente tem que ter um retorno de um jeito que o software entenda, né? Então aqui no caso a gente está formatando para JSON, tá? JSON aqui é esse formato certinho, bonitinho que a gente tem aqui. Inclusive depois eu vou pedir para ele alterar isso aqui para aspas duplas, né? Porque senão com aspas simples aqui, eu vou até alterar rapidinho. Com aspas simples ele vai ficar chateado, ele não vai curtir, né? Então, eu estou pedindo para ele devolver em formato JSON. No caso, ele não vai devolver JSON, ele vai devolver no formato texto, mas aí eu faço o parse para JSON. Então, eu estou falando para ele o seguinte, ele tem que me devolver de uma forma que o JavaScript consiga pegar e alterar o estado das luzes lá, né? Se você tivesse numa casa real mesmo, você teria periféricos, né, como por exemplo o Arduino, que fariam essa chamada, né, para essa API que a gente vai criar, e através dessa resposta ele setaria a sua luz real, tá? Seja a sua luz ou quem sabe seu carro aí que você queira controlar. No caso então você passa um prompt. Esse prompt ele vai ser interpretado pelo ChatGPT, pela LLM, e ela vai usar todo o conhecimento dela para dar a melhor resposta possível. Aqui no nosso caso, simplesmente das luzes, né? Então, beleza. Tem aqui esse prompt. Eu pensei nesse prompt. E aí agora eu pensei em um novo prompt para passar para o ChatGPT, para ele gerar o código de um arquivo JavaScript que chama a API lá da OpenAI, tá bom? Então a gente vai chamar a API da OpenAI, passando esse prompt, passando essa alteração, né, essa descrição diferente, para que aí a gente consiga, de dentro da nossa API, falar com o ChatGPT, usar toda essa inteligência dele e mudar as lâmpadas baseado nisso. Então, o meu prompt aqui, ó, eu vou lá no ChatGPT, eu vou usar o mesmo ChatGPT que está no contexto do projeto, senão eu precisaria explicar para ele de novo. Cria um arquivo JavaScript com uma função para chamar a API da OpenAI. Especificações. Ela deve chamar a API passando um prompt com um parâmetro e deve retornar a resposta da OpenAI.
O modelo que ele deve chamar é o GPT-4o Mini, que é o mais barato, mais rápido que existe agora, né? Nesse momento estou gravando, talvez você já esteja no GPT-8. A função deve ser exportada ao final, né? E o prompt a se passar é, aí aqui eu vou substituir por aquele prompt que a gente colocou ali em cima, né? Beleza. E agora eu vou dar o comando para ele gerar esse arquivo para mim, né? Veja que eu não fui tão detalhista, que eu podia ter sido bem mais detalhista. Mas é o suficiente. Beleza, ó, então ele está criando uma função chamada getConfiguration. Então a gente falou para eu criar um arquivo chamado OpenAI API, né? Então eu vou vir aqui, vou criar o OpenAI API. Aí eu vou vir aqui neste cara, vou pegar esse conteúdo que ele passou para a gente, vou colocar aqui, deixa eu ver o que ele gerou embaixo. Como usar essa função? Aqui ele está dando um exemplo de uso da função. A gente não precisa disso necessariamente agora, né? Beleza, a gente não precisa disso agora, exceto se a gente quiser fazer um teste, né? Talvez a gente possa fazer um teste, a gente pode chamar essa função, alguma coisa assim. Vou colocar aqui para ele, ó, me devolva o arquivo da função com um comando de teste para eu rodar via console, né? Que ele já vai devolver para mim certinho. Enquanto ele faz isso, a gente precisa vir aqui na OpenAI, tá? Aqui na OpenAI, no platform.openai.com, você precisa criar uma conta se você não tem ainda. E aí você precisa criar uma API Key, né? Uma chave de API. É muito barato, tá? Que o uso das APIs, assim, é bizarro, assim. Se você usar muito aqui, você vai usar $1, sabe? É bastante, né? E aí você vem em Create New Key. Aí eu vou chamar aqui de Simulatrix. Eu já até tenho uma da Simulatrix ali embaixo, mas vou criar uma outra Simulatrix V2, né? Vou falar que está tudo liberado e tudo mais. Aí ele vai me gerar uma chave. Eu vou copiar essa chave, né? Vou deixar ela aqui. Beleza. Vou deixar ela ali mesmo, já eu pego ela, não tem problema. Vamos ver se ele gerou aqui o teste pra gente, ó, teste, beleza. Então eu vou substituir esse meu arquivo por esse, momentaneamente, tá? E veja que eu preciso pegar essa chave da OpenAI, né, vou dar copy nela, e substituir aqui, ó, ele já deixou o espaço bonitinho para eu colocar a chave da OpenAI, eu substitua pelo seu token da OpenAI. Aqui está aquele prompt que eu passei, e aqui está toda a função que ele gerou, tá? Então, vamos testar. Como que a gente testa? Você precisa ter, no caso, o Node instalado no seu terminal. Se você não sabe, você pode perguntar para o ChatGPT gerar um tutorial rápido de como instalar o Node. Aí eu vou vir aqui e vou dar Node OpenAI JS. Vamos ver o que ele falou para mim, que na linha 44 a gente teve algum problema aqui. Beleza, deu erro, normal aqui. Ele talvez esteja usando, sei lá, uma versão antiga da API, alguma coisa assim. Então, quando acontece isso, uma boa coisa é você vir aqui e procurar uma referência, como OpenAI, API, JavaScript, né? E você passar uma referência para ele, alguma coisa nesse sentido, tá? Ou você passa a URL aqui e fala para ele consultar. Geralmente ele fica com preguiça de consultar. Então aqui tem uma biblioteca da OpenAI. Eu geralmente não uso biblioteca não, mas melhor, né? Então vou falar para ele o seguinte, né? Se a gente vier aqui, eu vou falar para ele use esse modelo de função, talvez, né? Use esse modelo de função. Aí eu vou passar para ele. Ele deve, então, substituir para a gente essa forma como ele fez, né? Usa esse modelo de função, aqui é o 4O Mini, né? Que é o modelo mais barato, melhor aqui, que tem hoje disponível. Aí a gente substitui esse cara e a gente vai ter, então, uma função para testar aqui, para ver se funciona certinho o nosso prompt, tá? Nesse prompt aqui também, eu acho que faltou uma coisa, talvez depois eu vou passar, que é falar para ele exclusivamente isso. Você deve me responder no seguinte formato e colocar assim, ó, e mais nada. Quando eu fiz o teste inicialmente, eu coloquei isso porque ele estava respondendo com umas coisinhas a mais ali. Vamos ver, então ele passou aqui para mim, para eu instalar essa biblioteca da OpenAI,
né? Então eu vou instalar ela aqui no meu terminal, você também instala se você estiver fazendo assim, né? Enquanto ele instala, eu vou substituir. Eu preciso voltar aqui e substituir de novo a minha chave, né? Aqui ele está usando variáveis de ambiente, que são melhores, né? Mas vamos manter assim mesmo. Só o nosso teste. Beleza, então aqui a gente tem o teste, tudo certinho. Vamos então chamar, vamos dar o node OpenAI. Ele reclamou de alguma coisa aqui. Loader, no build módulo, string web. Estranho. Está reclamando de alguma coisa aqui no meu Node. Tá, eu também estou com uma versão meio antiga do Node aqui. Deixa eu mudar para minha versão mais nova. Usar 21, ver se é isso. Era isso, estava com a versão antiga aqui. Eu preciso colocar para inicializar com ela certa. Ó, a OpenAI respondeu pra gente e deu certinho, ó, as luzes que a gente precisa, a intensidade e tudo mais. Aqui no exemplo, o que ele passou no exemplo? Uma cena de filme romântico, com ar-condicionado suave e agradável. Então ele colocou o ar em 22, que é um médio, né, ali. Deu certo, funcionou, né? Então eu nem vou mudar aquele prompt, aí depois a gente descobre se vai dar problema ou não. Esse prompt aqui dá para ficar um pouquinho melhor. Mas beleza, feito isso, então a gente pode seguir a vida aqui. A gente já está com o nosso prompt e tudo mais. A gente pode partir para a API, criar a API para depois a gente chamar lá no front-end, chamar pelo ChatGPT também, enfim. Então, ó, falar para ele, ó, vamos criar um servidor com Express.js. Especificação, ele deve ter um endpoint chamado setHouseSetup, que é para eu chamar o que eu vou fazer? Eu vou chamar, né, a OpenAI, vou pegar essa resposta que ela me deu de quais cores deveriam ser e tudo mais, vou devolver essa resposta, mas eu também vou gravá-la num arquivo e deixar esse arquivo como se fosse um barra config.json. Por que eu fiz isso? Porque aí eu consigo ficar chamando depois no front-end de 3 em 3 segundos esse arquivo para ver se ele atualizou. Porque vamos supor que eu mude... não é que eu não faça essa chamada pelo meu front-end, eu faço a chamada pelo meu ChatGPT, por exemplo, né? Então assim fica mais... A gente concentra em um ponto só as configurações. Então ele vai chamar a nossa função nesse setHouseSetup, ele vai criar esse arquivo config com a última configuração, né, no formato JSON, então ele deve formatar do texto para JSON, e ele deve devolver as configurações. E ele também deve subir o index.html como se fosse uma página desse servidor, tá? Não só subir a API em si, mas também subir o index.html. Não é necessário, mas aí, dessa forma eu não preciso subir duas coisas, né? A API e o front-end separado. Posso subir juntos. Então, ele criou um npm install aqui para mim, beleza. Então eu vou instalar o Express, o Body Parser, e o carinha ali, o FS, para criar arquivos. Ok, então ele falou para eu criar função para chamar. A função continua igual, eu acho, só se ele exportou ela de alguma forma diferente. Talvez tenha exportado, vamos ver. Não, parece a mesma coisa. Ele tirou o exemplo, né? Não, beleza, a gente só tira o exemplo aqui, então, o teste, né, para não ficar subindo esse teste aqui toda hora, né, desnecessariamente. Vamos criar aqui um server.js. Nesse server.js, vamos ver o que ele colocou aqui, ó. Ele colocou que a gente vai subir na porta 3000, vai chamar aquele arquivo. O setHouseSetup, ele está recebendo uma descrição como parâmetro. Ele passa a descrição para o getConfiguration. Ele cria aqui o config.json com a resposta. Ele está passando, em teoria, para JSON a resposta. Está subindo a página. Parece correto, né? Vamos ver se ele deu mais alguma instrução. Esse é um exemplo sim de uma página HTML que será servida. Tá, ele esqueceu o contexto que a gente já tem uma página, né? Aqui ele está falando sobre a chave da OpenAI, como se a gente não tivesse usando o .env, né? Mas a gente não está usando. Então eu vou subir o meu server, eu vou parar esse cara e eu vou subir o server, né? No localhost 3000. É a mesma URL? É a mesma URL. Localhost 3000. Ele está procurando no public, né? Então eu vou falar para ele mudar
O index... Tá, não, vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta public, eu acho que realmente ele tem razão, fica mais organizado. Eu vou mover o public para cá, eu vou mover o index para dentro do public. Vou mover também o house para dentro do public, né? Que são as coisas públicas aqui em teoria, né? Eu vou subir de novo, eu acho que ele vai dar erro na URL da casa ali, mas tudo bem. Esse aqui é outro, beleza. Exatamente, ele deu erro no CSS, né? Eu posso mudar no meu index, eu posso colocar, para ele colocar aqui barra, vamos ver. Aqui agora eu preciso ficar subindo o servidor toda hora. Public. O ruim de fazer isso aqui só é que depois, se eu for mexer no index, ele vai... tá, ele está reclamando porque eu não movi esse cara. Tem que mover esse cara, tem que mover o script também. Tá. De novo eu preciso subir isso aqui. Deixa eu tirar isso, agora está na mesma pasta, né? Vamos subir. Beleza, voltou a funcionar aqui. Embora, por alguma razão, tava menor ali do que devia ser. Parece que está funcionando ainda aqui direitinho, né? Tá ficando vermelho. Beleza. Em teoria, né? Isso aqui não é para ter mudado. Se não mudou, tá tudo certo. A gente agora tem a nossa API aqui, né? Veja que a gente precisa testar essa API e a gente vai testar ela usando o Postman, né? O Postman que serve para fazer esse tipo de teste. Aqui eu vou falar para o ChatGPT, eu vou falar para ele o seguinte, ó, para que eu possa testar a API, crie um arquivo de importação para o Postman. Esse arquivo de importação você pode importar no Postman, que já vem com a URL, os parâmetros, arquivo, dados de teste, coisas assim, tá? Por isso que o Postman é muito bom e o GPT ele sabe gerar esse JSON, isso que é o mais maravilhoso. Então eu sempre faço isso, eu gero direto aqui para não ter que ir lá no Postman, criar, né? Então aqui no Postman eu posso vir em Home, em Send API Request, né? Você precisa instalar um plugin no seu computador para usar o Postman ou instalar o Postman Desktop, que é o que eu recomendo mais. Aqui no meu caso eu estou com o web que eu queria testar, mas não é tão legal quanto o local. Aí eu venho em import e eu coloco o JSON, tá? Eu fiz meio rápido aqui. Eu simplesmente vim em import e colei o JSON, tá? Então ele gerou aqui para mim, ó, Simulatrix API. Então ele gerou para mim já o endpoint, tudo mais, onde eu tenho que mandar request para testar se minha API está funcionando ou não, tá bom? Então aqui ele passou alguns headers já, passou body, que é um description, uma cena de filme romântico, tal. E eu vou dar um send, eu vou mandar essa requisição para minha API localmente para ver se funcionou. E funcionou de primeira, o que é bem surpreendente, para ser sincero, né? Funcionou aqui, bonitinho. Então acontece, ele mandou a chamada para a API, ela chamou a OpenAI e ela talvez tenha gerado o arquivo. Espero que sim. Vamos ver se ela gerou. Posso olhar aqui no próprio. Aqui ela olhou. Ela gerou config.json. Veja que não está no melhor formato possível. Ele tá em texto, né? Então isso vai dar um problema depois. Falar para ele, olha, ele gerou o config.json, mas o conteúdo ficou assim. Não está em JSON direito. Vamos ver se ele vai entender que não está em JSON. Nem expliquei para ele. Eu acho que sim. Eu acho que ele vai entender direto aqui. Que ele não estava parseando isso. Parse string response to JSON object. Em teoria, eu posso vir aqui e substituir meu server, que ele vai entender. Eu vou subir de novo. Agora no nosso post, eu vou dar um exemplo diferente aqui. Vou dar sei lá, quero me sentir nas nuvens. E eu vou dar um send aqui. Vamos ver se vai funcionar de novo a nossa request.
Funcionou. Eu não sei se isso aqui é se sentir nas nuvens, né? Pelo X aqui é difícil saber. Mas talvez sim, né? Se eu vier no config, agora sim está em JSON, ó. Essa é a maravilha de se programar usando IA, né? Então, rapidamente aqui, coisas que seriam uns 15 minutos para resolver, ele resolveu instantaneamente. Beleza, temos o nosso código da API aparentemente funcionando, né? Não identificamos nenhum problema. Seguindo então, né, se a gente vier aqui no nosso scriptzinho, testei no Postman, agora eu preciso integrar a minha API com a casa virtual. Eu preciso que a casa virtual responda à API, né, que ela entenda que quando a API mudar, ela tem que mudar, né, quando mudar aquele config JSON. Então eu vou falar para o GPT o seguinte, vamos atualizar o index HTML. O objetivo é remover os controles manuais das lâmpadas e interagir com ele nos nossos endpoints. Especificações, remova os controles manuais das lâmpadas e do ar, adicione um box com input e um botão de submissão para enviar o cenário desejado. Então aqui eu estou criando um campo para eu mandar, para eu chamar aquela API, né? Certinho, que é o set house setup, e ele vai devolver a configuração atual. Após a submissão, o box deve ser limpo, né? Deve sumir o que estava ali, e a cada 3 segundos baixe as configurações atuais da casa no config JSON. Então eu estou dizendo para ele que ele tem que mandar informações para a API, que ele tem que receber coisas da API, né? E aí, qual que é o problema que eu vejo aqui? O meu GPT aqui, ele perdeu um pouquinho do contexto, tá? Então eu acho que ele vai, quando eu passar as configurações, ele não vai lembrar do que era o index. Esse é o problema de poucos tokens. Eu vou falar para ele o seguinte, ó, eu tenho os seguintes arquivos, né? Index HTML. Eu vou dar só uma refrescada na memória do menino aqui. Styles.css. Styles.css. E tenho também o script.js, né? Que são os arquivos que eu sei que ele vai mexer agora. Aguarde a próxima instrução. Aí ele vai entender. Vou colocar ali esse contexto, né? Aí ele está esperando, certinho, beleza. Então tá, ele linkou aqui, não precisa. Ele começou a falar sobre todos os arquivos aqui, fazendo um resumo, mas não precisa. Agora eu vou passar para ele então as especificações. Vamos ver se ele vai conseguir mudar com inteligência ali o que a gente precisa, né? Tá em public, tal. Ele até entendeu que está em public, curiosamente, né? Então beleza. Ele está me passando de novo o OpenAI. Eu acho que ele está só me passando para refrescar a memória mesmo. O server também, em teoria, não tem nenhuma mudança. O que muda é aqui, ó, index, CSS e JavaScript. Então, esses caras que tem que sumir os inputs, embora estou meio preocupado que ele está me passando o input de novo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele passou os inputs de novo. Tem aqui a imagem, tal, e aqui tem os controles. Ele passou o input de novo. Agora eu vou passar para ele, deixa ele refrescar a memória dele aqui e tal. Aqui ele tem as lâmpadas, tá pegando. Eu não sei se eu passei certo para ele. Ah, tá. Eu passei a informação errada para ele. Por isso que ele me deu essa coisa meio esquisita. Né? Então vamos passar para ele agora a request correta, vai facilitar para ele aqui. Beleza, então ele vai tirar ali do Simulatrix os controles, vai deixar o HTML mais limpinho aqui, né? Mais bonitinho. A gente pode vir aqui, já ir substituindo o nosso index. Beleza. Agora a gente pode ver aqui o nosso JavaScript. Deixa eu ver se ele já terminou de escrever, não terminou. Eu sempre faço isso, ele está escrevendo, eu venho aqui, copio e já jogo lá. Por isso que eu gosto do Cloud, né? O Cloud é mais rapidinho para escrever. Dá para a gente acelerar mais. Beleza. O CSS, ele não achou necessário mudar. Agora vai ficar um CSS meio perdido ali dos controles, né? Mas tudo bem. Beleza. Em teoria é isso, né? Claro que a gente não sabe se funcionou ou não, mas... Ó, sumiu os controles. Isso é básico, né? O que acontece? Ele não chamou o config.js, eu acho, porque ele não mudou as cores. Ou ele não chamou, ele não mudou as cores.
Ó, config.json not found. Curioso, porque o config.json, entendi. Tá, eu não copiei o server que ele passou. No server ele deve estar servindo o config.json. Deixa eu ver. Não. Ou, tá, o config.json não está em public. Config.json tá aqui, tá. Precisamos ter o config.json em public para ser acessado pelo JavaScript. Então, o que acontece? O config, ele não estava sendo acessível aqui, né? O config.json, deixa eu ver. Ó, ele não estava sendo acessível, por isso que a gente estava com um problema. Ou eu passo ele para public, e já que ele já está servindo as coisas em public, talvez seja a melhor das respostas, né? Então eu coloquei ele aqui em public e ele está atualizando o script, porque agora ele vai ter que chamar o config no /public, eu acho. Só se o... tá. Beleza. Talvez não precise. Deixa eu ver. Vamos descobrir agora. Vamos testar, né? Vamos atualizar. Atualizei. Ele vai chamar depois de 3 segundos. Ele chamou... tá. O que acontece também, né? Eu preciso mover o meu config, que é o único que eu tenho aqui, para public. Né? Já que ele vai estar em public, ele precisa estar em public. Né? O único que eu tinha ali, que estava gerado, não estava em public. Se eu olhar um inspect aqui para ver se ele está chamando, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Não conseguiu ler a propriedade código RGB. Tá? Provavelmente ele está esperando uma coisa e está vindo outra. Ó. Código RGB, que é uma propriedade, inclusive, com nome em português, o que fica bem esquisito assim, né? Vamos ver. Tá, vou colocar aqui para ele o seguinte, ó. Vou passar o erro direto. Eu acho que ele vai entender. Ele tem que harmonizar aqui entre o que a gente está salvando no config, né, o que está voltando, com o que a gente está lendo. Atualização do script JS. Talvez aqui no script ele não estava esperando esses inputs certinho, né, esse nome de input. Vamos ver aqui o que ele está pegando, luz principal, código RGB. Realmente é uma má prática colocar os nomes em JSON assim em português, ainda mais com acento, né? Mas só um testezinho aqui, não tem problema. X to RGB, legal. RGB, ok. Então vamos ver aqui, vamos substituir o nosso script. Vou salvar, vou atualizar, vou recarregar a minha página. E vamos ver se ele vai chamar, né? E se ele chamar, se vai funcionar ou se vai dar mais algum erro, algum probleminha. Ok. Não deu nenhum erro aqui. Vamos ver na rede. Ele está pegando o config. Beleza. O caso é, não mudou as cores da lâmpada, o que me deixa um pouco, vamos dizer assim, desconfiado de que não funcionou. Mas... antes da gente ter tanta certeza, né, vamos testar esse cara, né? Então eu vou vir aqui, vou deixar a minha rede aberta para verificar as chamadas que eu estou fazendo, né? Eu vou colocar aqui, quero me sentir na selva. Vamos ver se isso atualiza, se funciona a atualização. Ó, erro, unexpected p, vamos ver. Ele também deu um erro aqui, it's not valid JSON para criar. Vamos ver o que ele... ver se apareceu no console. Tá, eu vou jogar aqui para ele. Para criar is not a valid JSON. Curioso. Não sei por que ele colocou isso. Para criar, se a resposta da API está retornando um script que não é JSON válido. Tá, vamos ver se existe algum problema na resposta da API. O que eu falei também, aquele script que a gente fez para a API, ele não está tão excludente. Eu acho que a API pode acabar devolvendo coisas não perfeitas, né? Vamos dizer assim. Vamos atualizar aqui. Deixa eu dar uma olhada como é que está o config. O config está certo aqui, esse que a gente tem pelo menos. Está certo. Selva, vamos escrever selva aqui, vamos ver qual que é a resposta da chamada da API ali do set. Erro, invalid JSON response from OpenAI API. Tá. Então vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o meu arquivo
da OpenAI API, eu vou falar para ela aqui, ó, eu tenho 3 luzes na minha sala, blá, 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 blá. Você deve me responder no seguinte formato sempre, sem mais nada acrescentado a essa resposta. Isso aqui vai tornar a query um pouco mais precisa. Assim, em teoria, eles não devem me mandar mais nada ali além do que eu estou pedindo, né? Então, eu vou chamar aqui selva. Talvez também a gente esteja mandando a request errada para eles ali, né? Vamos ver. Vamos dar uma olhada na resposta. Agora sim, ele devolveu certo. Ó, sem mais nada acrescido ali. Luz, 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 ar-condicionado. Beleza. Então, dá para ver que o config deu certo. Funcionou, tá bonito. A gente está baixando o config de forma adequada. Ele está vindo aqui, ele tem cores. Tá certinho. Eu vou colocar aqui, então, vou falar para ele assim, ó, agora para o ChatGPT. Apesar do config estar sendo baixado pelo JavaScript, as luzes da Simulatrix não estão sendo atualizadas. Aí eu vou colocar aqui o JSON. Então ele tem que dar um jeito aqui de fazer as nossas luzes serem atualizadas, né? Então pode ser que tenha alguma coisa no script ali, JS, que não esteja atualizando, né, as nossas luzes de forma correta. Vamos ver. Luz principal, lamp config, maravilha. Tem a parte aqui do ar-condicionado também, né, que a gente tem. Vamos ver se agora vai dar certo, né? Beleza. Então, eu vou lá no meu script, eu vou substituir o script, embora não dou nenhuma linha, geralmente eu suspeito quando o número de linhas são iguais, assim, né? Mas vamos testar. Vou atualizar aqui, vou ficar de olho na rede. Agora sim, mudou a luz, né? Eu tinha falado de selva, pelo menos uma das luzes está diferente. E o ar também ligou. Vou passar uma nova informação aqui para ele. Vou passar... Quero me sentir um Simpson. Simpson é assim que escreve? Acho que é. Quero me sentir um Simpson. Vamos ver se ele vai enviar. Ó, ele deixou aqui amarelo com laranja e tal. Interessante. Quero ver um filme em um dia muito quente. Vou tentar dar o enviar. Vamos ver se vai funcionar. Eu dei o enter, né? Não sei se ele está preparado para isso. Em um dia muito quente, ó, ele pôs o ar bem forte. Parece correto. Quero me sentir no fundo do mar. Quero me sentir no fundo do mar. Vamos ver se ele vai mudar. Ó, agora sim. Deixou uma coisa... É que tá um pouco fraca essa lâmpada aqui. Ó, se eu recarrego a página também, depois de 3 segundos, ele vai lá e baixa as configurações, o que está adequado também. Também deveria baixar assim que abre a página, enfim, né? Quero luzes muito azuis e fortes. Azuis e fortes. Veja aqui, por que é isso diferente de programar? Porque uma LLM, ela está entendendo o que eu estou falando. Eu teria que... Imagina se eu fosse programar cada um desses cenários que eu estou inventando agora, né? É impossível. Aqui ela é infinita, qualquer referência que você tenha que eu não tenho sobre cultura e literatura, ela tem também. Né? Olha que maravilhoso. Por exemplo, olha, eu quero me sentir o Goku. Eu nem sei que cor Goku. Goku tem cor laranja, né, na roupa. Amarela, Saiyajin. Olha, ele conseguiu pensar isso, entendeu? Ele conseguiu entender a minha referência sobre o Goku. Olha quão complexo é isso, né? Então, beleza. Funciona. A Simulatrix funciona. Se isso fosse a sua casa, o que você teria que mudar? Você teria que consumir, né, esse config JSON lá no seu Arduino e você acionar as lâmpadas. Aí você teria que ter um novo arquivo que aciona as lâmpadas de verdade usando o config JSON, entendeu? É isso que mudaria só. De resto é a mesma coisa, tá? Então, por isso que a Simulatrix aqui é interessante. Ok. Fizemos isso. O que a gente precisa fazer agora para controlar com o ChatGPT, né? A gente sabe que o ChatGPT ele tem os GPTs customizáveis, né? Um GPT que eu posso fazer para mim mesmo, né? Eu posso criar um GPT próprio meu, né? Se eu vier aqui,
eu consigo vir aqui e colocar personalizar ChatGPT. Quando eu faço isso, eu consigo vir aqui nesse personalizado ChatGPT, eu consigo vir aqui criar um ChatGPT para uma função específica associando a uma ação. E essa ação pode ser chamada de uma URL. Então eu posso chamar a minha API, né? Eu posso chamar a minha API de dentro do ChatGPT. Mas antes eu preciso deixar a minha URL pública, porque essa API ela está privada. Eu teria que fazer o deploy dela para algum lugar, né? Como por exemplo, sei lá, AWS, sei lá, qualquer lugar assim. Então o que eu faço para fazer isso? Existe uma ferramenta chamada NGRock. A NGRock ela consegue deixar a sua API pública numa URL dela de graça, tá? Para um URL você consegue fazer de graça. Então é muito bom o NGRock por causa disso, tá? Então ó, eu consigo pegar essa URL aqui, eu simplesmente rodei, tá? NGRock, vou até voltar aqui, né? NGRock HTTP e a URL local, tá? Então aqui eu rodei e falei, ó, tá na porta 3000, que é onde a gente subiu o nosso servidor. Aí assim, seus amigos conseguiriam acessar uma coisa que está rodando no seu computador da casa deles. Então, ó, abri a Simulatrix. A NGRock é lerdo, é meio lerdão, assim, então o teu site vai ficar lerdo e tal. Não é uma coisa profissional, é uma coisa de teste. Se você pagar a NGRock, fica rápido. Aí você consegue, mas aqui no gratuito é devagarzinho. Mas aqui, mais que suficiente pra gente. Então, feito isso, eu posso criar um novo ChatGPT, eu posso vir personalizar ChatGPT. Eu já tenho um ChatGPT pronto para isso, né? Eu posso vir aqui em meus GPTs e fazer isso, tá? Então eu posso vir aqui em meus GPTs, eu vou abrir aqui um cara e vou te mostrar, claro, como eu configurei ele. No seu caso, está fazendo do zero, você clica aqui ó, em criar um GPT. Eu já tenho um cara chamado Simulatrix, né? Esse Simulatrix é a mesma tela, para criar ele é a mesma tela, tá? Você clica aqui, inclusive, ele vai gerar uma imagem para você. Hoje é de graça, né, para gerar GPTs personalizados. Antes não era. Eu dei o nome dele de Simulatrix e eu disse aqui para ele o seguinte, ó. Sua única função é chamar a API, passando a descrição que eu enviar, formatada para o objetivo. A API muda as configurações de luzes RGB e o ar-condicionado da minha casa. Sempre que a API responder, diga que a configuração da casa foi atualizada com sucesso. Só essa é a sua função. Você não conversa comigo, você não fala nada. É só isso que eu preciso de você por enquanto. Ah, mas o pulo do gato, né, é vir aqui em ação. Você coloca criar nova ação. Aqui no meu caso, essa é a ação, tá? Você tem exemplos de JSONs aqui para configurar essa chamada de API dele. Aqui no meu caso, a chamada aqui foi adequada, foi essa para o modelo antigo que eu tinha gerado. Agora eu preciso atualizar. Eu preciso primeiro pegar essa URL, né? Essa URL aqui muda, geralmente num site verdadeiro não muda, né? Você vai estar com o domínio aqui. Deixa eu pegar. Ops. Então, eu vou deixar essa configuração para você também, tá? Lá no código para te facilitar a vida, se você for fazer a mesma coisa. Então, coloquei aqui a URL. Ó, falei que o título dela é setar a nova configuração, tal, tal, tal. E aqui eu preciso passar o caminho, né? Aqui no caso, o caminho que a gente precisa passar é o caminho que está aqui no script, que é o set house setup. Antes era o get configuration, né? Agora é o set house setup. Em teoria é o mesmo parâmetro, né? Em teoria essas coisas não mudaram muito. Isso aqui é mais configuração de como chamar a API da OpenAI. Não vale muito a pena explicar, mas só você simplesmente copiar e atualizar, ou pedir para o ChatGPT atualizar para você com as suas coisas, né? Mais fácil ainda. Em teoria, essa ação está configurada. Se eu der atualizar, em teoria, ele vai atualizar e eu posso testar aqui se o Simulatrix, se eu falar com ele aqui, se ele chama minha API por sua vez gera um config novo e por sua vez o meu front-end ele baixa, né, essa configuração nova. Então eu vou falar para ele o seguinte: eu quero me sentir um avatar. Eu quero me sentir um avatar no frio. Quero me sentir um avatar no frio. Eu vou passar para ele, ele vai me pedir uma confirmação. Para ele poder chamar APIs externas, ele pede sempre uma confirmação aqui. Meio chatinho isso, mas tudo bem.
Aí você dá confirmar, aí ele vai tentar chamar a nossa API. Vamos ver se funciona, tá? A configuração da casa foi atualizada com sucesso. As luzes RGB estão em tom azul e branco e o ar-condicionado ajustado para 16 graus. Ele até fez um resumo da resposta da API. Aí se a gente olhar aqui em Simulatrix, mudou. Olha que mágico. Ele chamou a API, que mudou o config, que mudou a casa. Se isso fosse sua casa de verdade, você pelo chat, pelo aplicativo do celular do ChatGPT, ou por aqui, você conseguiria fazer isso, tá? Aqui não dá para deixa eu ver aqui, deixa eu tentar falar com o Simulatrix aqui. Deixa eu abrir por fora aqui do configurador para ele abrir mais opções para mim. Beleza. Deixa eu ir lá, ver GPT. Ok, ver GPT. Então aqui eu estou no Simulatrix, que ele é privado, tá? Ninguém pode acessar o Simulatrix. Se eu tivesse no meu celular, eu poderia mandar um áudio que ele entender normal, como o ChatGPT entende, tá? E aqui eu posso, inclusive, mandar uma foto, sabe? Sei lá, pegar uma foto aqui que eu ache legal, né? Deixa eu pegar alguma coisa, não sei. Deixa eu vir aqui em recentes, tem alguma coisa interessante. Vou pegar essa aqui que tem um fundo, sei lá agora. Esse aqui é preto e branco também, né? Vou pegar... esse é um vídeo. Tá, eu vou pegar essa aqui, que tem o amarelo e o azul. Fala para ele, olha, eu quero essas cores na minha casa. Aqui no caso, coincidentemente, é um print do Simulatrix, mas tanto faz, tá? Eu já tirei foto com o celular, porque pelo ChatGPT, pelo app, você consegue tirar fotos da planta que está do meu lado, de outro lugar. Então, meio que você consegue passar uma paleta de cores para sua casa, simplesmente tirando uma foto, tá? Então aqui ele está subindo a nossa foto de uma forma excessivamente lenta aqui, né? Mas assim que ele subir, eu consigo enviar. Beleza, subiu, vou enviar para ele, né? Eu quero essas cores na minha casa. Aí ele vai interpretar isso que eu falei, ele vai gerar um prompt para ele chamar a ação, né? Não é como se ele chamasse a ação com essa frase. Ele não está mandando isso para a API. Ele está pensando como ele deveria passar isso para a API. Então é um chat GPT conversando com outro chat GPT. É uma coisa maravilhosa, assim. Esse é o futuro. Os agentes são o futuro, né? Agentes de IA. Se a gente olhar aqui a nossa casa, ó, a cor que tinha aqui, amarelo, meio roxinho, amarelo, meio roxinho. Ficou um pouquinho diferente, mas ficou bem parecido. Amarelo com roxinho. Deu certo. Veja, eu simplesmente passei uma imagem para ele e ele pensou como deveria ser minha casa. Esse é o centro, é ele que está pensando. Eu estou passando uma fração de informação e ele está gerando um mundo para mim. Eu poderia ter uma casa inteira automatizada dessa forma e eu falar, hoje eu estou triste, eu quero que a casa me deixe feliz e a casa ia fazer coisas para me deixar feliz porque ele ia estar pensando, sabe? Então é bizarro, é impressionante o poder de você ter um agente IA. Curtiu o projeto? Gostou de criar um agente IA? Espero que tenha trazido novas ideias para você e tenha te deixado tão empolgado quanto eu. Eu sou realmente fascinado por criar projetos. Eu acho que ser um tech builder, alguém que cria coisas, é algo maravilhoso. E eu estou sempre buscando novas ideias, né? Então, vão ter outros projetos aqui no canal também, né? Eu pretendo trazer aí mais projetos por aqui. Então por isso você tem que deixar um like e um comentário para me incentivar a trazer mais, né? Para eu saber que vale a pena mesmo, que você vai estar aqui para receber esses projetos, né? Então deixe seu comentário e seu like aí, por favor. E também avisar, né, que você pode baixar todos esses códigos pelo GitHub, eu vou deixar o link aí embaixo. Você pode baixar e testar direto a Simulatrix, direto a API, essas coisas todas, só colocar a tua chave da OpenAI lá que vai dar tudo certo. Tá? Eu espero que você expanda esse projeto. E também eu quero dizer para você que esse projeto ele tem uma versão estendida com mais coisas, né? Esse projeto com versão estendida, você pode receber ele, né? Ele vai sair em breve na nossa plataforma da OneBitCode, né? A OneBitCode é uma escola de programação hoje com mais de 30 mil alunos e a gente é totalmente focado em ensinar as pessoas a serem tech builders, a conseguir jobs, a conseguir freelas, a criar seus próprios projetos, empreender com software, né? Então nossa plataforma tem 4 formações completas, né? Full Stack, Python, Ruby, tem cursos como React Native e agora a gente está colocando uma trilha de projetos. Então o primeiro projeto da trilha de projetos, né? A gente já tem vários outros projetos nas trilhas de formação, mas a gente vai ter uma trilha só de projetos
e vai ser esse projeto a versão estendida e mais detalhada dele, tá? Então eu vou estender esse projeto e vou colocar lá na plataforma. Então a gente parou até aqui, esse projeto pode crescer muito mais e ele vai estar lá. Então se você quer conhecer, aproveita que a gente está nesse momento com uma oferta de acesso vitalício à plataforma de tudo que já existe e tudo que vai existir por um valor inimaginavelmente baixo pelo que a gente oferece, tá bom? Também a gente tem comunidade, suporte. Então, se você curtiu, não esquece de deixar teu comentário, o link para conhecer a plataforma está aí embaixo também, e eu vejo você no próximo vídeo. Bora criar coisas incríveis!